Fala, meus queridos, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao Instagram também aqui, se você está assistindo pelo IGTV. E eu vou mostrar nesse vídeo um pouco do overview sobre a Divi Builder no site que eu estou criando, no meu próprio site, que ainda está em formato de desenvolvimento. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas bem interessantes que a Divi Builder tem e que eu acho que torna ela um diferencial bem interessante na construção de sites. Então eu vou deixar aqui menorzinho. E vamos lá, eu estou aqui com o painel logado, então eu estou aqui no painel, tudo com essa barrinha de cima e vou habilitar a utilização da Divi Builder. Então, presta atenção que aqui eu já tenho uma página desenvolvida e que é só um overview rápido, mostrando algumas das coisas que eu entendo que dão um diferencial enorme, né? Que é a construção de sites com maneira visual. Então aqui de cara você consegue perceber que eu tenho as seções. Depois ali dentro eu tenho as colunas e depois os recursos ali estabelecidos. Então eu consigo deixar de maneira bem visual até aí, sem novidade, mas vamos acessar algum desses elementos. Bom, o primeiro é a questão de você ter um painel. A forma que você pode utilizar o que for mais confortável para você, então às vezes você quer trabalhar com o desktop e também quer trabalhar. Outro ponto desse tipo de ferramenta é que ele sempre estabelece o conteúdo, o design e recursos avançados, que geralmente tem em quase todos. Então aqui no fundo, a gente tem como plano de fundo, primeiro o link dessa sessão, se eu quiser deixar ou não, mas como plano de fundo eu tenho a possibilidade de utilizar cor específica, né, ali padrão, como também consigo utilizar degradês, onde eu vou definir essa orientação do degradê, consigo utilizar imagens também, onde eu posso definir de que forma ela vai se comportar, esse background, e também a utilização de vídeos, tá? Então dá para também você utilizar isso. Eu não vou falar de todos os recursos, mas eu estou mostrando aqui algumas coisas bem interessantes. Então, por exemplo, aqui em cima, quase todos os recursos ali de design ou de relação sempre apresentam alguns elementos ali específicos, né, que eu posso utilizar, que são sempre acima ali, tá? E também trabalhando esses ícones. Então, praticamente todos eles me permitem trabalhar de forma individual elementos. Por exemplo, aqui eu vou estabelecer de que forma ele vai se comportar no tablet, tá? No tablet, no celular e no computador, e aqui eu vou trabalhar o mouse over. Então vamos dar um exemplo, que se eu passar o mouse over aqui por cima desse conteúdo no plano de fundo, eu quero que ele mude de cor. Simplesmente eu habilito e coloco que quando eu clicar, ou desculpa, quando eu estiver com o mouse por cima, eu vou querer a cor, eu vou querer que ele fique verde. E vou simplesmente salvar e aplicar aqui essa parte de salvamento, vamos falar assim, de aplicação, e vou carregar minha página. Com o Ctrl ou Command, eu vou colocar para visualizar a minha página, tá? Para abrir uma nova aba e assim eu fico trabalhando com ela em tempo real. Então, basicamente eu incluí um mouse over super simples. Então, da mesma forma eu fiz essa transformação, da mesma forma eu posso desabilitar. Então eu vou lá no meu plano de fundo, clico que quando tiver o mouse over eu não quero mais, e ali ele volta para o formato padrão, onde eu vou salvar e já visualizar essas alterações aplicadas. Eu gosto de trabalhar assim, mas você não necessariamente precisa. Então, basicamente eu consigo trabalhar com tudo isso dessa forma. Os botões, então eu quero um entrelinhas quando estiver no mouse over, como que vai funcionar essa parte de sombra aqui atrás. Então, assim, realmente ele traz para você muitas utilizações, além dos divisores, levar você para um outro nível de layout, um layout mais integrado, menos blocado, que vai fazer com que você tenha uma experiência muito bacana. Então, era esse overview que eu queria mostrar para vocês na prática, a Divi Builder, ajustando algum elemento, outro ali, assim como também outras tantas circunstâncias que eu vou explicar para vocês ao longo de outros recursos bem interessantes e bem fácil de você executar. Então eu espero que realmente você tenha entendido que a Divi Builder é uma ferramenta para facilitar, é uma ferramenta que vai te ajudar a você desenvolver layouts em alto padrão, em alta performance também, para que ele já seja otimizado para mecanismos de busca e também dentro da velocidade. Um fato muito curioso da Divi Builder é que eu consigo personalizar tanto o cabeçalho quanto o rodapé 100%. Então eu consigo editar exatamente. E outro fator que é muito legal, que eu quero mostrar para vocês, em alguns sites que a gente desenvolve de loja virtual, que eu desenvolvo, por exemplo, eu vou abrir aqui um de um cliente,
em que ele carrega naturalmente, né? Mas olha que legal, eu trabalho o processo de venda, tá? De finalização da venda em um formato bem simples e objetivo. Então aqui eu vou dar um exemplo, como se eu fosse comprar, e ele vai me redirecionar para o carrinho, e olha como eu consigo personalizar essa experiência, né? Então ele vai para o fechamento, ele escolhe o passo a passo e aí ele começa a ser direcionado. Você vê que não tem o cabeçalho, que não tem o mesmo rodapé, então isso gera uma experiência muito mais interessante, uma conversão muito mais alta e personalizada. Então, vários recursos do Elementor, para você que é desenvolvedor ou para você que quer um profissional, recursos da Div Builder, que são bem avançadas além do Elementor, né? E não estamos falando de conseguir fazer A ou B, estamos falando da experiência de administração que ele gera. E aqui eu não estou defendendo mais uma vez a ferramenta A ou a ferramenta B, eu estou falando da minha experiência, como eu entendo que o desenvolvimento acaba acontecendo e a experiência de construção se torna bem mais fácil, bem mais interessante e bem mais personalizável e customizável. Então, é bem intuitiva, ela tem uma área bem específica ali do painel, onde você consegue trabalhar com ela, então você consegue ter as opções do tema ali, do tema padrão que ele carrega, mas você consegue trabalhar a sua paleta de cores, você consegue trabalhar outros elementos, redes sociais, etc., como a customização também no Theme Builder. Então, dentro do Theme Builder, você consegue criar outros tipos de cabeçalhos, personalizar a sua área de blog, enfim, uma série de outras coisas que eu só queria mostrar nesse overview. Espero que você tenha gostado e continue conferindo o meu canal, se inscreve para outros vídeos. Se você está vendo pelo IGTV, entra no link da bio, se inscreve no canal que vão ter tutoriais passo a passo para você na utilização. Então, não perde tempo e bora lá!